Boa noite, igreja. Boa noite. Tudo bem? Melhor agora. Esses dias estou tendo uma alegria, né? Estive aqui quarta-feira passada. Meu irmão Diego estava aqui. Sábado, né? Tá no sábado? Sábado. Ah, sábado nós estivemos aqui também. Amém. E quarta-feira agora também. É uma alegria muito grande. Verdade. Eu acho que os irmãos já estão cansados de ver meu rosto aqui, não sei. Em seguida, né? Mas tudo isso, irmãos, é para a honra e para a glória de Deus, né? Amém. As mensagens que estão sendo faladas aqui não é tirada da cabeça do Marcelo, nem é tirada da minha cabeça. Nós estamos usando a Bíblia Sagrada, sempre a Bíblia Sagrada, e o Espírito de profecia, que infelizmente está sendo tão ignorado. Então nós estamos vendo coisas acontecerem em nossas igrejas. Se nós colocássemos em prática as orientações bíblicas, através também do Espírito de profecia, colocasse em prática, a maioria dos problemas que a igreja hoje vive não existiria. Verdade. Sabia disso? Porque nós temos o quê? Orientação. Temos a Bíblia? Temos. E temos um bônus, vamos dizer assim, né? Porque não havendo o quê? Profecia, o que acontece com o povo? O povo se corrompe. Essas denominações que acreditam na morte, a vida após a morte, muitas denominações, elas não têm uma orientação assim, firme com relação à morte, né? Com relação à vida após a morte. Eu acredito por quê? Porque elas não têm uma orientação, mas nós temos, não existe vida após a morte. Isso é uma estratégia de Satanás. Nós não cremos na imortalidade da alma. A alma o quê? É mortal. Mas irmão Alex, mas eles não têm a Bíblia. A Bíblia não fala que toda alma que pecar, essa morrerá? Não fala isso? E por que eles acreditam? A Bíblia não fala que o sábado é o dia do Senhor? E por que eles não acreditam? A Bíblia não fala que o Espírito Santo é uma pessoa, não uma energia, não uma força ativa. Fala que a Bíblia fala que o Espírito Santo é uma pessoa que se entristece, que fica indignado. Mas por que eles não acreditam? Por que essas pessoas em várias denominações não acreditam nisso? Não havendo profecia, o fogo se corrompe. Se essa igreja não tivesse, o que eu vou dizer aqui, irmãos, não é para deixar ninguém abalado. Irmão Alex falou isso, falei isso, vou repetir várias vezes. Se essa igreja não tivesse o espírito de profecia, não seria a igreja verdadeira, Marcelo. Isso é bíblico. Por quê? Nós estamos estudando o quê? Começou agora, nesse novo trimestre, as 3 mensagens angélicas. Nós falamos já quando começou lá em 1800, algumas coisas aqui, nós pegamos sobre isso já. As 3 mensagens angélicas. Essa é a única igreja que possui a orientação para a pregação das 3 mensagens angélicas. Se você for em qualquer denominação e falar assim, aqui vocês pregam as 3 mensagens angélicas, as pessoas vão ficar o quê? Não sabe o que está falando. Não sabe o que está falando, está falando o quê? Onde está isso? Isso não está na Bíblia, isso é heresia. Mas está lá, em Apocalipse 14, versículo 6, as 3 mensagens angélicas. E nós sabemos que, na história, Deus levantou um povo e chamou, a princípio, algumas pessoas, mas eles disseram, não, então Deus levanta agora uma jovenzinha. Então tem todo esse contexto. Mas parece que o nosso povo, que tem todo esse conhecimento bíblico doutrinário, está fazendo o quê? Virando as costas. E Deus, irmãos, vai cobrar muito demais dessa igreja. Livre Eventos finais, ele fala. E tudo está falando. Igreja Adventista no 7º dia. Se as orientações que você tem hoje fossem dadas a Sodoma e Gomorra, isso é forte. Sodoma e Gomorra existiria até hoje. Seremos cobrados. E muito. Não fique pensando que nós não seremos cobrados. Mas Deus é um Deus justo. Ele não vai, e Deus não é um Deus mau. Como faz nós vamos ser cobrados?
Porque ele traz boa orientação. Porque muitos que estão aqui nessa igreja estão se sentindo o quê? Rico e abastado. Não precisa mais do quê? Eu não preciso para a igreja quarta-feira. Eu vou fazer o que na igreja quarta-feira? É a mesma coisa. Por que eu tenho que chegar no horário do sábado? Não tem problema nenhum. Perde-se, como nós pregamos aqui, o seu antigo zelo. Falamos isso no sábado. Perde o seu antigo zelo. É o que está acontecendo. Quando você perde o zelo para com as coisas do Senhor, você perde tudo. Se você não respeita mais as coisas do Senhor, o que você vai respeitar então? Eu estava falando com o Marcelo, a caminho, que quando nós perdemos o temor de Deus, nós perdemos tudo. Se um filho ou uma filha que não tem o temor de Deus, ele vai respeitar os pais quando? E hoje, parece que os pais não têm sabedoria de uma vida de viver. Um pai hoje, uma mãe hoje vai aconselhar o filho ou uma filha, parece que está falando besteira, bobagem. Não querem saber do que os mais velhos, daqueles que têm mais experiência. Hoje eu estava falando para o meu filho hoje, o que você está falando, eu tenho experiência. Você está falando, eu tenho experiência. Eu posso dizer que eu vivi isso, então eu sei que isso está errado. Eu vivi isso. Então, os mais velhos passam por isso para orientar os seus filhos para o quê? Não passarem. Mas eu pergunto aqui, os filhos querem ouvir isso? Então, você está disposto a estar com os burros nas águas? Eu estou disposto. Você está disposto a passar por esse constrangimento, sofrimento? Por mais que uma pessoa te oriente para você não fazer isso, eu estou. É basicamente isso que eles falam. E vem a queda. E vem o problema. Porque não é fácil. Nós estamos vivendo hoje um período muito difícil. Estava falando com o Marcelo. Hoje, criar filhos, né? É um desafio. Não é um desafio? É um desafio. Eu tenho um filho de 27 anos que mora lá nos fundos da minha casa. Você sabe? É um bom garoto. Mas eu tento trazer orientações e parece que as orientações que eu trago é uma coisa espantosa. Eu já falei, eu não sou fanático, mas tem coisas que a gente vê que tem que falar. E quando não coloca em prática, eu sei, a queda é certa. Eu fico só esperando, a queda vai ser certa. Mas parece que hoje, irmão, não tem valor as palavras dos pais. Então, hoje, criar filhos é um desafio. E como igreja, nós temos que estar unidos. Nós precisamos estar unidos para que possamos ter força para resistir o mal. Você não consegue vencer o mal. Quem consegue vencer o mal, igreja? Só Deus. Quem consegue vencer? Mas através do Espírito Santo você consegue o quê? Resiste. A Bíblia fala, resista o quê? O diabo e ele fugirá de nós. Amém. Vamos orar nesse momento? Vamos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, neste momento nós vamos abrir a tua palavra. O Senhor está aqui conosco, Pai. O Senhor falaste no coração de pessoas. Só que algumas pessoas, Pai, não quiseram ouvir, e outras quiseram ouvir. E o Senhor respeita o livre-arbítrio, Pai. Mas independente, Pai, disso, a tua palavra será aberta. Amém. E nós iremos sair daqui de uma forma completamente diferente que entramos. Assim, pois são bênçãos que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos abrir aquela parte da Bíblia que nós amamos. Atos 4, versículo 31. Já decorado? Já decoraram? Não tinha, decorou? Repetidamente nós estamos falando aqui a cada quarta-feira, né? Mas vamos ler, para a gente gravar mesmo. Diz o que aí, 4:31? Quer dizer o quê? Orado. Tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Amém. Hoje, no culto de quarta-feira, vocês perceberam que houve uma mudança. Nós tínhamos 30 minutos. Estava orando a Deus, conversando com o Senhor. E fiquei orando no quarto, eu e minha esposa. E quando eu acabei de orar, Marcelo me ligou. Justamente, eu estava de joelho quando eu vi lá levantando, Marcelo entrando.
E eu falei aquilo que a gente conversou um pouquinho, né? Nós falamos o seguinte: podemos melhorar as coisas para Deus. Nós vamos fazer o seguinte, falei, Marcelo, a oração é nós falarmos com o Senhor, mas nós temos que agradecer, exaltar e glorificar o nome dele. De que forma? Louvá-lo. Vamos louvar, vamos tirar 15 minutos. Nós vamos adorar ao Senhor louvando. E você pode ver, irmãos, que tanto a oração como o louvor passou muito rápido. Agora foi? Foi muito rápido. Cantamos aqui 3 louvores, no finalzinho 4 louvores, os 15 já foram embora rapidinho. Então, irmãos, houve essa mudança para um glória de Deus. Então, todas as quarta-feiras nós vamos estar aqui às 7 horas, conversando 15 minutos, louvando. Porque Satanás odeia quando você louva o Senhor. Independente da situação que você enfrenta, quando você começa a louvar o Senhor, irmãos, os demônios, eles tampam os ouvidos, eles saem da onde eles estavam, porque não agradam seus ouvidos louvar o Criador. Então, assim, é muito bom. E depois a gente ora, a gente fala. Depois que a gente agradeceu a Deus nos louvores, nós começamos agora o quê? A conversar com Deus. E nós vamos sentir, daqui para frente, uma grande mudança, irmãos. Uma grande mudança. Então, aqui a igreja, eu sempre falo isso, uma igreja vitoriosa é uma igreja unida. Uma igreja vencida é uma igreja dividida. Não tem como uma igreja estar dividida e ser vencedora. Você imagina que você mora na casa de alguém e você conhece pessoas que quer conhecer a casa onde você mora, mas as pessoas que moram com você são pessoas completamente complicadas, difíceis. Você iria trazer essas pessoas para conhecer a sua casa? Com essas pessoas ali? Não. É difícil levar, né? Uma vez eu estava conversando com o meu futuro cunhado, ele não era meu cunhado, ele era meu amigo de escola. Depois eu conheci a irmã dele, que se chama minha esposa. Eu falei assim: por que eu não posso ir na sua casa? Você pode ir na minha. Você não conhece minha mãe, eu prefiro não te levar lá. O que eu estou querendo dizer? Vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Falando no contexto de igreja. Quando a casa está dividida, quando há um problema na casa, vocês acreditam que o Espírito Santo que convence vai trazer famílias para estar nesse local? Tem que arrumar a casa primeiro. Então, irmãos, muitas das vezes nós mesmos estamos impedindo que Deus traga famílias e famílias e famílias para a igreja. Porque uma vez que essas famílias adentrarem, mediante das coisas que elas podem ver, elas podem sair daqui para nunca mais ter. Mas, irmão Alex, as pessoas têm que chegar na igreja e ver Jesus. Fisicamente, você já viu Jesus aqui? Alguém já viu Jesus aqui fisicamente? Nós sentimos a presença dele. Mas fisicamente, você já viu Jesus aqui na igreja? Então muitas das vezes as pessoas falam coisas que não sabem. As pessoas vêm para a igreja para ver Jesus. Elas vão ver Jesus em você. É nisso que Deus lhe fala. As pessoas vão ver Jesus em você. O apóstolo Paulo falava o quê? Já não sou eu o quê? Que vivo, mas Cristo vive em mim. Cristo agora habita em mim. Então quando as pessoas adentrarem por aquele primeiro portão lá, elas já entraram decididas a conhecer o quê? A igreja. Mas independente do que vai acontecer aqui, vai permanecer com essas pessoas ou vai tirar o quê? Então o povo aqui estava o quê? Reunidos. Nós temos que estar o quê? Reunidos. Para que possamos estar reunidos, nós precisamos estar unidos. A igreja, ela não está entendendo isso. Sábado que vem, estaremos entregando, talvez de uma forma bem diferente esse ano, nós estaremos entregando esse ano inteirinho o livro que?
Aí você lê o livro dos conflitos, a pessoa que você entregou, que você fez a dedicatória, também começa a ler. Aí fala assim, olha, eu achei muito interessante, mas essas verdades que essa autora escreveu, a igreja de vocês, você está vivendo isso? Aí você vai falar, misericórdia. Se eu falar que estou mentindo, se eu falar que não estou, ele vai achar que não tem sentido. Isso é sério, igreja. Isso é muito sério. O nosso caráter tem que estar todos os dias sendo transformado pela presença do Espírito Santo. Quem termina a obra do evangelismo nesse mundo é o Espírito Santo. Nós só queremos ser instrumentos e convidados por Ele, porque Deus, o Espírito Santo, não precisa de nós para nada. Deus não precisa de nós para nada. Ele está nos dando oportunidade para que possamos crescer. Porque o juízo vai começar, primeiramente, por onde? A gente fala assim, tanto de decreto dominical, e as pessoas ficam lá olhando, sai ou não sai, sai ou não sai. Mas você já parou para pensar que dentro do decreto dominical a igreja ela foi julgada? A igreja adventista foi julgada? Já parou para pensar isso? Já parou para pensar que de repente, mais dia ou menos dia, o juízo pela casa ela pode começar? De repente a pessoa, ninguém sabe. Não tem uma profecia dizendo quando que começa. Tem, Marcelo? Não. E se já começou? Se o juízo já começou pela nossa casa, se o juízo já começou por Bento Ribeiro, porque o juízo começa aqui. Porque Deus sabe quem. Deus ele sabe, irmão, quem cresce e quem não cresce. Deus ele sabe quem está moldando através das orientações do Espírito Santo, porque não está. Porque, irmãos, não é mensagem que transforma a pessoa, é o que ela aceita de Jesus Cristo, é através do Espírito Santo que transforma. A mensagem ela é colocada como um testemunho. Tudo que foi falado aqui no sábado serviu como testemunho. Naquele momento que eu estava pregando, os anjos estavam andando. E você prestou atenção. E você entendeu o que foi falado aqui. Agora vai colocar em prática? Que você falou amém. Se não colocar em prática, está levantado. Você pode ver, em Mateus 24, estou fazendo essa introdução, para que possamos entender o que nós vamos falar aqui, porque é bem curtinho hoje. Você pode ver que em Mateus capítulo 24, versículo 12, diz assim: e será pregado este evangelho a todos o reino para o quê? Testemunho. Não está dizendo para todos se converterem. Não. Todos vão testemunhar. Mas a grande maioria vai fazer o quê? E só vai pregar esse evangelho quem vive esse evangelho. Quem não vive esse evangelho não vai ser chamado. Como que você vai ser chamado às bodas do cordeiro? Você lembra dessa palavra? Essa parábola? Foram chamadas todas as pessoas, mas tinha que entrar nas bodas com certo tipo de quê? E vestimento em Apocalipse significa caráter. Se não tem um caráter, não está nas bodas. E o intruso que estava lá foi repreendido, e o rei falou o quê? Pega ele, amarra ele, joga no abismo, onde choro e ranger o quê? Gente, é isso. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, entrará no quê? No reino dos céus. Então, como igreja, Atos dos Apóstolos mostra que o batismo do Espírito Santo veio através do quê? De uma unidade coletiva. Para ter uma unidade coletiva, precisamos estar vivendo hoje o nosso individual uma unidade com o Senhor. E aqui fala, livramento e reclamamento, livre e reclamamento verdadeiro, a maior o quê? Necessidade da igreja. Essa é a necessidade da igreja. A nossa necessidade da igreja não é dinheiro, não é os recursos. Já falei aqui e repito o que eu vou falar. A igreja adventista é uma igreja rica. A mão do Senhor é sobre essa igreja. No período de pandemia, foi um período que financeiramente a igreja mais cresceu. Ela tem a proteção do Senhor. A igreja não precisa
de recursos. Eu não estou dizendo aqui que você não tem que devolver dízimo e oferta, não é isso. Você é maduro para entender o que eu estou querendo dizer. Mas a maior necessidade da igreja hoje, reavivamento. Só pode sofrer, só pode ter um reavivamento uma coisa que está o quê? Praticamente morta. Como é que você vai reavivar uma coisa que está viva? Você está em pleno vigor, você está em plena saúde. Como é que você vai estar reavivado? Eu já estou reavivado. Mas aqui, irmão, acho que diz que a maior necessidade da igreja é um reavivamento. Se a maior necessidade da igreja hoje é um reavivamento, porque a igreja está como? Como que a igreja está? A igreja está bem? Quase morta. Não, está quase morta. A igreja não está bem. Por isso que ela precisa ser reavivada. E através do reavivamento, ela passa por uma reforma da mente, do caráter. Ela precisa ser reavivada. E só pode ser reavivada através da obra poderosa do Espírito Santo. Então, se a gente pensa simplesmente em entregar o livro, deixar na mão de Deus, e não fazer nada para melhorar, nada para crescer, nada para unir, vai entregar esse livro o ano inteiro. E não vai acontecer o quê? Nada. Mas algumas pessoas falam assim, Alex, vai brilhar na estante. Vai brilhar na estante. Sim, foi o jogo todo. Mas você vai ficar esperando isso? É agora que nós temos que trabalhar. Você estava falando hoje numa reunião da igreja, lá com o Senhor. Ou a gente faz o que tem que fazer agora, nesses momentos que nós temos oportunidade, porque temos os tempos de sobrevivência, de vivência nesse Brasil, está ruim. Mas aqui no Brasil, a gente tem liberdade de pregar o Evangelho, sim ou não? Se a gente quiser, nesse momento agora, pegar uma caixinha de som e colocar na praça e pregar até as 10 da noite, a gente consegue ou não consegue? Você vai preso por causa disso? Não. Então hoje é o dia oportuno de mudança, de trabalhar em prol da obra de Deus. E aqui fala sobre equilíbrio entre fé e obras. Nós temos que ser pessoas o quê? Equilibradas. E aqui diz o seguinte: equilibrado. O que é uma pessoa equilibrada? Na igreja. Não tem direito nem para a esquerda nem para a direita, né? Ela não é equilibrada. É uma pessoa. Quando falam assim, Marcelo, rapaz, está vendo aquele senhor ali, que ela falatou, ele é desequilibrado. O que você vai pensar dele? No funcionamento da cabeça, não tem juízo, não faz o que é correto, não faz o que é certo. Imagina uma fé desequilibrada, um fanatismo. Uma fé desequilibrada, não existe isso, essa palavra. Ou é equilibrado ou é equilibrado. O que existe é presunção. A pessoa acreditar que tem fé, mas ela tem presunção. Uma vez eu estava vendo uma reportagem, estava acontecendo ao vivo, onde o órgão, do Rio de Janeiro, da Vida Civil, através de um deslizamento da estação de João Alfabeto, ele bloqueou a Defesa Civil uma certa região ali. Aí eu vi um pai de família, com algumas crianças, falando assim para eles: mas é minha casa, a minha casa está ali. Mas você não pode, pode correr o risco de desabar, está cercado, isso aqui. Os engenheiros vieram aqui, não pode. Mas eu tenho Deus. Olha isso aí. E aí? Deus livra ou não? O que isso é? Presunção. É um desequilíbrio. Fé, irmãos, não é presunção. Fé é razão. Você tem que entender. Por isso que Tiago fala: você tem fé? Tem. Mostra-me então com as obras. Mostra os teus frutos. Que tipo de árvore é você? Foi isso que ele quis dizer. Mostra-me. É isso que ele fala. Não adianta, igreja. Não me leve a mão no que eu vou dizer agora. Mas não adianta. Eu falo isso com o Marcelo.
Não adianta enfeitar a igreja, por mais que isso seja legal, bacana, bom, deixar a igreja bonitinha. Não adianta. Se dentro, aqui, é sepulcro caiado. Não adianta isso. Jesus falou, vendo? Vocês, né, engolem um camelo e querem arrotar um mosquito. Vocês são sepulcro caiado, lindo por fora, mas podre por dentro. Então não adianta. A fé, irmãos, que Deus Ele quer, não é uma presunção. Você só pode ter fé com o Senhor através do quê? De relacionamento. É impossível, irmão, uma pessoa viver um relacionamento sadio com Jesus Cristo. Por que sadio? Porque você está permitindo que Ele trabalhe no seu coração. Mas no momento que você não trabalha, você coloca os seus questionamentos, não é um relacionamento sadio. E Cristo não vive nesse relacionamento coletivo. Ou Ele faz parte da sua vida e rege a sua vida e governa a sua vida, ou é você mesmo. O diabo vai se aproveitar disso. É por isso que muitas pessoas vão dizer, Senhor, não tem um montão de coisa. Eu nunca conheci vocês nunca tiveram um relacionamento comigo, vocês nunca colocaram em prática uma orientação, mas achavam que estavam bem. Fizeram semana de oração, enfeitaram a igreja, fizeram muitas coisas, mas nunca foi para mim. Porque Deus, irmãos, Ele não divide a glória dele, como o Marcelo fala, né? Por ninguém. Ou é para a honra e glória dele, se for para a honra e glória dele, se nós estivermos verdadeiramente convertidos, acontece o milagre. O milagre acontece. Agora, quando não é, Ele não vai. Ele não vai. Ele não vai trabalhar. Porque Ele sonda os nossos corações. E aqui diz o seguinte: a fé e as obras nos manterão o quê? Equilibrados. E nos tornarão bem o quê? Sucedidos na obra de aperfeiçoar o quê? O caráter cristão. O nosso caráter, ele está, nesse momento, sendo aperfeiçoado. Sim ou não? Sim. Tem que estar. Né? Você fala, meu Deus do céu, eu não sabia disso. Então há um problema com você. Porque o seu caráter está no processo de aperfeiçoamento. Por quê? Porque se você dormir antes de voltar, você tem que dormir bem. Para escutar os toques da última o quê? Trombeta. Aquilo que te foi confiado, você foi um servo bom. É isso, irmãos. Agora, se a gente não tiver permitindo que o Espírito Santo venha aperfeiçoar o nosso caráter, você pode estar na igreja. Você pode estar na igreja. Um exemplo, uma pergunta que eu vou fazer para vocês. E a gente está sendo sincero aqui. Há pessoas de mau caráter nas nossas igrejas? Sim ou não? Mas por que Jesus está fazendo com essas pessoas? Não. Essas pessoas não estão se permitindo que o Espírito Santo trabalhe. Há pessoas. Por isso que há joio e é o quê? Trigo. E aqui diz, Jesus declara, nem todo aquele que o quê? E diz, Senhor, Senhor, entrará no reino o quê? dos céus. Mas aquele que faz o quê? À vontade do meu Pai, que está no céu. Foi que, como Gabriel Estevão falou, não fiquem vocês pensando que Jesus Cristo vai vir aqui para... Acho que é o... Não fique você pensando que Jesus Cristo está vindo para levar pessoas que querem para o céu. Não é isso. Muitos ou todos querem para o céu. Mas ele fala que Jesus Cristo está vindo para buscar os seus que tem um caráter igual ao de Jesus. Porque qual é a única coisa que não vai ser transformada? Não abrir e fechar os olhos, qual é a única coisa que não vai ser transformada? O caráter. Isso não é sério? Já parou para pensar sobre isso? É por isso que Deus ele fala. Quando ele vier, achará fé na terra? Quantas pessoas, irmãos, imagina isso, estará com o caráter de Jesus Cristo quando ele voltar? Mas, irmão Alex,
Isso é impossível. Não, não é impossível. 1 Samuel capítulo 10, versículo 6. E tu profetizarás. Ele tomará posse de você. E se transformará você em quê? Um novo homem. Espírito Santo. O Espírito Santo transformará. Então, se você permitir, transforma. Ah, eu sou muito impaciente. Você se torna paciente. Você se torna equilibrado. Cristão impaciente não é equilibrado. Ah, eu sou muito nervoso. Pisar no meu pé, eu começo a explodir já. Cristão verdadeiro é equilibrado. Eu não consigo ouvir pessoas falando de mim, não consigo ficar quieto, eu vou logo tomar satisfação. Cristão equilibrado é manso. Temos toda a orientação da Bíblia. Toda ela. O problema é prática, né? É prática. Se nós colocarmos em prática o conhecimento que nós temos, não precisa você fazer teologia, pós-graduação e doutorado em teologia, não. Com o conhecimento que você já tem e colocar em prática, os demônios já tremem. É só colocar em prática. E aqui diz, Verdade. Jesus declara, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entra no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Qual é a vontade do Pai? O Pai, Ele quer nos olhar e ver o Filho dele em nós. Sim ou não? Sim. O Pai não quer nos olhar e ver eu mesmo em eu mesmo. Porque Ele sabe, irmãos, se eu tomar na minha vida, na minha mão, a direção da minha vida, se eu tomar nas minhas mãos a direção da minha vida, eu vou estragar tudo. Sabe por quê? O meu coração, o teu coração, que é mau, é enganoso. Eu falo para Deus, Senhor, eu não quero tomar minha vida em minhas mãos. Eu não quero tomar o controle da minha vida em minhas mãos. Eu quero que o Senhor tome o controle da minha vida em tuas mãos. Porque o Senhor sabe o que o Senhor faz por mim. Eu não sei. Eu tomo decisões que podem desagradar o Senhor e eu não quero. E aqui diz, falando do alimento temporal, olha o que o apóstolo Paulo diz. Presta atenção se isso aqui me é forte. E hoje as pessoas ficam todo milidradas quando falam alguma coisa. Né? Disse o apóstolo Paulo, porque quando ainda convosco, vos ordenamos isto. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Não coma. Ah, não quero trabalhar, não quero fazer nada, então não coma, morra de fome. Por isso que ele está me dizendo aqui. E ele diz o seguinte, segundo a Tessalonicenses 3:10, a mesma regra se aplica na nutrição que? Espiritual. Se alguém quer ter o pão da vida eterna, faça esforço para o quê? Obtê-lo. Mas eu não quero. Então vai morrer de fome espiritualmente, irmão. Vai viver nesse mundo. Vai morrer de fome. Não vai se render nunca. Quantos apelos já se fizeram nesse púlpito aqui? Quantas orientações já foram dadas? Mas mudanças não foram feitas. Quantos? Então, assim, não quer trabalhar? Não coma. Não quer fazer esforço devido para ter o pão da vida? Então não vai obter nunca. E vai continuar a mesma coisa. Eu estava falando com minha esposa semana passada, falei, você já percebeu que tem pessoas que não mudam mesmo? Passa ano, sai ano, passa ano, sai ano, passa ano, sai ano, entra 10 anos, sai e nada de mudar. Eu estou aqui jogando ninguém, eu estou falando, falei, cara, você já percebeu que não muda? É verdade. É um velho engano. A pessoa está sendo enganada, está se permitindo ser enganada, e vai dizer, Senhor, o que houve? O que houve que o meu nome não entrou no livro da vida? Ou você acha, irmãos, que é de qualquer maneira que o teu nome e o meu nome no livro da vida? Olha, vamos colocar o nome do Alex aqui no livro da vida, porque ele é ancião de marechal. Ele já está lá há 14 anos, administrando, trabalhando. Ele está ali na igreja do Antigo já 2 anos praticamente, ele ensina a palavra. Nós vamos colocar o nome dele por isso. É isso, irmãos. Não é isso.
Qual é o mérito que eu tenho? Nenhum. Jesus ele não pode me condenar se eu tenho o caráter dele. É isso que nós temos que entender. Como é que ele vai me condenar se eu tenho o caráter dele? Mas se eu não tenho o caráter dele, que caráter que eu tenho então, tendo conhecimento? O caráter do inimigo. Aí sim, irmãos, ele vai me condenar. Não vai morrer quando Jesus vier agora nenhum filho do Deus Pai, porque nós somos irmãos de Jesus Cristo, porque nós temos o caráter. Não vai morrer ninguém que tem esse caráter. Agora, aqueles que não são filhos, não quiseram ser, são criaturas somente, vão morrer. É um ato de justiça. Então, quando nós estamos com o caráter de Cristo Jesus, o inferno fica terrivelmente insatisfeito. E que o inferno fica insatisfeito com você mesmo. O inferno só não pode se agradar das suas condutas. Porque uma vez o inferno se agradando das nossas condutas, o céu inteiro está contra nós. Porque não é assim, não é dessa maneira. Então eu prefiro ficar do lado de quem? Do Senhor Jesus. Amém. E aborrecer o mundo inteiro do que agradar o mundo inimigo e entristecer meu Cristo que morreu por mim na cruz. Eu prefiro. E não é fácil. Porque o apóstolo Paulo já falava naquela época. Quanto mais me perseguem. Eu gosto dessa palavra, né? Está sendo perseguido? Carrega no corpo as marcas de Cristo Jesus. Então tem que dar glória. É isso. Porque a luz de Cristo incomoda, irmãos. A luz de Cristo incomoda. Vamos lá. Estamos vivendo num importante e interessante período da história terrestre. Qual é o período que vocês estão vivendo? A última geração. É o que vocês estão vivendo. E aqui diz: necessitamos de fé, de mais fé do que tivemos até agora. Você precisa de mais do que? Fé. Aqui diz: necessitamos de mais firme e apego com o quê? Ao alto. Necessitamos. Satanás está trabalhando com todo o poder, irmão, para obter a vitória sobre quem? Sobre nós. Pois sabe que tem pouco quê? Para trabalhar. O que o inimigo puder fazer para esmorecer você, ele vai fazer o quê? Vai fazer. Então, quando você tiver aquele momento assim, meu Deus, desencorajado assim por você mesmo, não por Deus, não querendo nem ler a Bíblia, nem orar, como falei aqui a semana passada, vai assim mesmo, entra no teu quarto, com cabeça baixa, Senhor, eu não estou aguentando, chora ali aos pés, clama, mas não se deixa convencido. Não se deixa convencido. É ataque em cima de ataque, mas Deus dá o quê? A vitória. Mas dia ou menos dia, a vitória vem em nome de Jesus Cristo. Amém. Aguenta firme, porque Satanás, irmãos, ele quer o quê? Impedir que essas pessoas que estão tendo um bom relacionamento, estão crescendo, que essas pessoas façam diferença. Como eu falei na semana passada. Eu estava falando com o Marcelo que eu não escrevi isso na semana passada. Isso me veio, eu estava pregando aqui, isso me veio. Tinha o solo mais sagrado desse bairro de Bento Ribeiro todo aqui. É aqui. Essa igreja. Qual é o solo mais sagrado de Bento Ribeiro? Aqui. Bento Ribeiro. Aqui nesse local. Amém. É aqui que almas foram libertas dos poderes das trevas. É aqui que pessoas renderam o coração a Cristo Jesus. É aqui que pessoas saem daqui para fazer diferença lá fora. É aqui. É aqui que começou o processo de santificação. É aqui que tem a preparação para a volta de Cristo Jesus. É aqui. Então esse lugar é o lugar mais santo. É por isso que o inimigo quer trabalhar para dividir esse lugar. Mas ele não vai conseguir em nome de Jesus Cristo. Porque esse templo já foi consagrado há um tempo atrás. Para servir como luz para esse bairro. E eu creio nisso. Dizem que o irmão Gutenberg, antes de levantar qualquer fundamento, lá em Marechal aconteceu isso, porque eu vi da boca do irmão, que era da época do irmão Gutenberg, seu Código, que tem 95 anos, ele falou:
O Von Gutenberg, antes de erguer essa igreja, e no seu fundamento ele coloca uma Bíblia. Então eu acredito que o fundamento dessa igreja tem uma Bíblia aqui escondida aqui embaixo. Irmãos, então não tem diabo, não tem inferno que venha acabar. E nós temos que ter um relacionamento com ele para que possamos ter uma fé equilibrada. Satanás está aí, ó. Isso aqui não a descreveu. Ela não tirou de si própria, isso não veio da mente dela. Foi o Senhor que pediu para que ela escrevesse e chegasse hoje até em nossas mãos. Satanás está trabalhando com todo o poder para obter a vitória sobre nós e vai fazer isso, irmão. Como nós pregamos no sábado passado. Não temos que ter amor ao mundo. Se dividimos com o mundo, estamos enfraquecidos. Se estamos enfraquecidos, ele vai trabalhar em cima do inimigo para nos vencer. E uma vez sendo vencido, sendo membro de igreja, em vez de trabalhar para a igreja vencer, para a igreja, aliás, crescer, iremos acabando, iremos atrapalhar, na verdade, a obra da igreja. Paulo desenvolvia a sua salvação com temor e temor. Filipenses 2:12. E não devemos temer que, sendo-nos deixada a promessa, suceda parecer que algum de nós tem o quê? Falhado. Demonstraremos ser indignos da vida eterna. Devemos vigiar em quê? Oração. A oração hoje se tornou obsoleta. Não é tão importante mais orar. Esse negócio de 3 vezes fazer igual Daniel, isso foi para aquela época. Irmãos, se para aquela época Daniel orava 3 vezes, se Daniel estivesse vivo, ou tivesse Daniel hoje conosco, ele estaria orando com 7. Porque é guerra o tempo todo. Oração, fazendo, desmedido esforços, para entrar pela porta estreita. Então você tem que fazer esforço para entrar o quê? Na porta estreita. Irmãos, analisa comigo. Imagina entrar num lugar que é estreito. Mas você agora está fazendo força para entrar nesse lugar. Olha aí depois. Irmão Alex, eu tenho fobia. Você pode ter fobia. O que você não pode ter? Fobia espiritual. Se você tiver fobia espiritual e não querer porta estreita, a porta larga te é apresentada. E quem está lá dentro da porta larga? Dizendo assim, aqui é o teu lugar. Não tem que ter dificuldade. Tem que ter tranquilidade. Satanás. Velho engano. É na porta estreita. Quando Jesus Cristo ele veio aqui à terra, ele não foi recebido por flores. Foi Donineira, que é médica. Imagina, Donineira, uma criança nascendo no estábulo. Alex, e essa porta que é estreita, quanto mais conhecimento você tem, vai ficando mais estreita ainda. É só você e Jesus estar ali dentro. Não tem que ter mais ninguém. Mas os meus rancores, as minhas mágoas, não pode. Os meus ressentimentos, não pode. A minha arrogância, não pode. Não pode ter nada disso. É só você e Jesus. Você só consegue suportar esse caminho se tiver o caráter de Cristo. Se não tiver, você vai voltar para trás e vai entrar em outra porta. Você conhece pessoas assim? Que voltaram para trás e está agora em outra porta? Não aguentaram a caminhada. E daqui para frente, irmão, com uma visão da irmã mais, vai ficar difícil. Não adianta. Deus não pode facilitar para nós, irmão. E hoje dá para perceber, Alex, por que a igreja está sem poder. Sim. A gente percebe nitidamente, né? Porque as pessoas se dividem com o mundo e acham tudo normal. Não tem união, irmãos. Não há unidade entre as trevas e a luz. Não há acordo. Não há bandeira da paz. É guerra o tempo todo. Porque o nosso grande comandante sempre venceu Satanás e sempre vencerá aqui na terra. Eu digo assim, com as lutas que nós temos, não podemos dar o gostinho do inimigo nos vencer, irmãos. Então, nessa caminhada, Marcelo, quanto mais você, através do Espírito Santo, se aperfeiçoa, tem um caráter de Cristo, mais estreito fica a sua caminhada, mais hostil fica o mundo para você. Mais hostil. Vai ter pessoas que ao teu lado, ou na igreja,
eu digo ao teu lado, familiares, pode pipocar. Pode. Não vai gostar. Tá louco? É fanático. Você já foi chamado de fanático? Você já foi chamado de fanático? Eu já fui chamado de fanático. Você é fanático, você é fariseu. Eu falei, que bom, na sua concepção. O fariseísmo é isso? Então que bom. Agora não pisa nas doutrinas. Nós temos doutrinas. Elas estão sendo pisadas. E não adianta, desse jeito não dá. Se foi porque foi impedido de uma cantora cantar daquele jeito. Desse jeito não dá. Desse jeito aqui você não dá. Ah, é adventista, não interessa. Desse jeito não. Existe modéstia. Existe norma. Por quebrarem tudo isso, que a igreja chegou onde chegou. Que hoje em dia parece que pode tudo. Pode tudo na igreja. E não pode. Não pode. Está sendo pregado aqui aos domingos, né? As 28 crenças fundamentais. Nós temos crença. Nós temos doutrina nessa igreja. E tem que ser respeitado. E não devemos temer que, sendo já nisso aqui, já. Vamos passar. Acho que é o último slide. Não há desculpa para o pecado ou para a indolência. Mas Deus, o Senhor me compreende. Sabe como é que é? Isso aí pode esquecer. Esse negócio de você querer conversar com Deus para que Ele venha justificar os teus erros, pode esquecer isso. Deus não tolera desculpa. Ele perdoa o pecado, mas não vem dando desculpa. Não há desculpa. Ou é ou não é. Senhor, eu quero me esforçar através do teu Espírito Santo para andar como o Senhor deseja. É isso que Deus quer ouvir. Me ajuda, Senhor. Senhor, hoje, nesse dia de 24 horas, eu não fui legal. Eu dei trabalho com o seu Santo Santo. Eu fiz coisas que não eram para ser feitas. Eu falei coisas que não eram. Eu vi coisas que não eram para ser feitas. Me ajuda, Senhor, em nome de Jesus Cristo. O meu eu quer me matar, o meu coração é enganoso. É isso que tem que falar com Deus. Uma vez eu falei isso aqui, né? Que eu não quero dar trabalho para os meus anjos. Eu quero facilitar o serviço para eles. Amém. Fazer a vontade do Senhor. Facilitar o serviço. É andar pelo caminho que Deus pediu para que andasse. É fazer as coisas que Deus está pedindo para fazer. É isso que eu quero fazer. É isso que nós temos que fazer. Jesus vai à frente. Olha que poderoso, né? Jesus ele vai à frente. E quer que sigamos os seus passos. Quer que sigamos os seus passos. Ele vai à frente. Ele sofreu ou não sofreu? Sim. Ele se sacrificou ou não? Como nenhum de nós pode fazer. Para que pudesse colocar a salvação ao nosso quê? Alcance. Tudo que ele fez foi para nos salvar. Sim ou não? Sim. Eu me lembro uma vez falando, eu era paraquedista, e era uma marcha de 45 quilômetros, irmãos. Uma marcha de 45 quilômetros, toda equipada, mochila de 20 quilos nas costas. Lembro, a saída estava marcada para as 4h30 da manhã. O retorno seria às 8h30, 9h da noite. É muita coisa. Irmãos, eu me lembro de uma cena até hoje. Quando nós chegamos no campo, estava ali o coronel 27 PIPRDT. Ele era o coronel Tavares, um senhor. Uma mochila enorme, parado, parecia uma estátua. Olha assim de longe, que ele é uma estátua? Não, era o coronel. O primeiro a chegar. Estava ali parado. E ele falou, irmãos, ele falou, guerreiros, nós vamos fazer uma caminhada doída, mas ninguém vai ficar para trás. Como comandante desse batalhão, todos temos que chegar. E partimos. E eu tenho força nessa caminhada. Misericórdia, irmãos. Mas chegamos lá, porque o comandante lá, ele estava aí na frente. Ele falou que ia e foi. Aqui, irmãos, Jesus ele foi à frente. Amém. Ele pagou alto preço e entrou no lagar sozinho. Um único que sentia ausência, um único até hoje. Rodrigo, o senhor até falou sua pregação, eu fiquei muito impactado quando ele falou. Ele falou, isso de mim, ele falando, eu tenho esse pensamento, essa concepção, que o único que até hoje, nem Satanás ele falou isso, o único que sentiu toda a ausência do Pai, do Criador, foi Cristo. Toda a ausência.
Satanás vai sentir isso depois do milênio, quando eles foram mortos. Mas Jesus Cristo, ele sentiu toda a ausência. Entrou no lagar o quê? Sozinho. Isso que ele falou, Pai. E o Pai estava ali. O livro, Verdade sobre os Anjos, fala, o Pai estava na cruz, mas ele não viu o Pai, porque o pecado causou separação. Ele falou, Pai, meu Pai, porque o Senhor me abandonou, porque o Senhor me desamparou. Não, ele estava ali. O pecado ele causa isso. Quanto mais pecado uma pessoa vive, mais distante, destruído do amor de Deus, ela se encontra. E aqui, irmão, diz o seguinte: não precisamos ficar o quê? Desalentados. Não tem que ficar desalentado. As coisas não estão acontecendo, a vida está difícil, os problemas estão acontecendo, os filhos não ouvem, o trabalho não está legal, as coisas não estão acontecendo. Calma. As suas orações não estão passando o quê? Não está percebido. Deus já está trabalhando. Jesus veio ao nosso mundo trazer poder divino ao quê? Humanidade. Olha que coisa poderosa, irmão. Jesus veio trazer poder divino à humanidade. Para nós isso. Para que por meio da sua graça possamos ser o quê? Transformados à sua semelhança. É o último instante. Tá vendo? Acabou, né? Isso. Transformado em sua semelhança. Temos que ser ou não? Temos que ter o caráter de Cristo ou não? É isso. Amém. É isso. Depois uma mensagem dessa gente de orar, uma mensagem dessa, eu vou ficar de cabeça baixa, né? Como diz uma música, né? Pode cair o mundo então baixo. Isso aí. Os problemas vão vir, a dificuldade vai bater, mas o que? Não precisamos ficar desalentados. Jesus veio ao nosso mundo trazer poder divino à humanidade, para que por meio da sua graça possamos ser transformados à sua semelhança. Amém. O caráter genuíno. E não importa o que as pessoas possam falar ou fazer contra você. Você é de Cristo, irmão. Você é de Cristo. A sua fé é como se fosse uma rocha. Você não tomba para a direita, nem cai para a esquerda. Por isso que Deus ele fala, vão vir os problemas, as dificuldades, mas você permanecerá em pé. Amém. Deus te abençoe. Deus ajude. Vamos ficar em pé agora para a gente orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Senhor Jesus, o Senhor já venceu por nós. Nós temos batalha. Mas a maior guerra já foi vencida. O Senhor Jesus já morreu na cruz do Calvário. Amém. A sua graça é derramada sobre cada um de nós. Verdade. Não precisamos ficar desalentados, nos sentindo abandonados, encorajados, temerosos, assombrados. Não! O Senhor é a nossa rocha eterna. Amém. O nosso socorro bem presente nos momentos de adversidade. Obrigado. As suas mãos estão estendidas ao nosso favor, Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado porque nessa noite o Senhor falou nos nossos corações. Verdade. Obrigado porque nós vamos sair daqui com o rosto iluminado. Porque o Senhor está aqui conosco, Senhor Espírito Santo. E obrigado, Senhor, porque vamos ter uma semana abençoada. Como a irmã Lurdinha falou aqui, os anjos salvou. Foi o Senhor que estava ali. Senhor. O mal estava se andando, mas o Senhor não permitiu. O anjo do Senhor acampa ao redor. Obrigado pela vida da irmã. O Senhor também está nos guardando. Nos leva agora para a nossa casa, na companhia dos seus santos anjos, pois são bênçãos que pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Amém. Então todos, uma ótima noite. Amém.